Cozinhando Saberes. Livros perfeitos para se ler em dias chuvosos. Gente, eu não sei vocês, mas eu particularmente gosto muito de dias chuvosos. Ouvir o som da chuva bater no teto, aquela sensação do vento frio, aqueles momentos que você só quer se aconchegar num cobertor ou num agasalho quentinho para ler um livro. E, gente, eu particularmente gosto muito de ler. Para mim é a combinação perfeita para esses momentos que a gente está ali mais recolhido. E antes de começar a lista, eu gostaria de pedir para você que está aí assistindo esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo com quem também gosta de literatura, assim como todos nós. E também, gente, não se esqueçam de clicar em gostei e, claro, não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações. Isso, claro, se você não quiser perder nenhum vídeo no nosso canal. Simbora para a primeira indicação. Esse livro eu li literalmente num dia muito chuvoso, em dias chuvosos, né? Porque foi uma leitura assim de 2 a 3 dias. E o primeiro livro que eu gostaria de indicar é Dom Casmurro, de Machado de Assis. Esse é um livro clássico e foi um dos primeiros livros do Machado que eu li na minha vida. Gente, esse livro, ele é um livro extremamente tranquilo de se ler. Muita gente faz do clássico um bicho de 7 cabeças porque acha que vai ser uma leitura extremamente difícil. Mas eu costumo ver o clássico de uma outra perspectiva. Se ele é clássico, é porque é um livro que perdura diante de tanto tempo e que até hoje tem a sua marca. E, sem mais enrolação, o livro ele vai contar a história do Bentinho, que está ali contando a sua história de vida. Eu costumo imaginar o Bentinho, nesse momento da vida dele, que ele está contando a história, como um senhor já idoso, em uma cadeira de balanço, contando ali a sua história. E o que acontece? Ele vai contar a sua história do romance que ele viveu com a Capitu, e desse romance eles tiveram um filho chamado Ezequiel. Nesse romance, a gente vai acompanhar a obsessão que o Bentinho tem, né? E essa obsessão, ela começa a se tornar cada vez mais doentia, porque ele começa a desconfiar de uma maneira muito obsessiva da sua mulher, a Capitu, desconfiando que ela o estava traindo com o seu melhor amigo, o Escobar, né? E aí, se tem muito aquela questão, né? A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, né? Eu tenho as minhas discordâncias, eu tenho a minha opinião formada, mas aí eu acredito que isso seria somente para uma resenha desse livro. E a minha próxima indicação vai ser um livro de romance, um livro curtinho que você lê assim em uma tarde, que foi basicamente o que eu fiz. O título da obra é Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks. Gente, um livro muito bonito, muito doce e que arranca muitas lágrimas. O livro vai contar a história do Landon Crato e da Jane Sullivan. A gente vai começar o livro sendo narrado pelo Landon, né? E ele vai contar essa história, ele já bem mais velho, contando a história desse romance, que foi o primeiro amor da vida dele e um amor que ele nunca esqueceu. E ele se apaixonou pela Jane Sullivan. O Landon, ele sempre foi um jovem muito problemático para a família dele. Ele sempre deu muito trabalho, né, para a família dele. E ele conheceu a Jane Sullivan, né, ele conheceu mais profundamente, digamos assim, quando ele precisou fazer trabalho comunitário, porque ele cometeu uma infração. E aí ele precisou fazer trabalho comunitário para pagar essa pena. E aí ele conheceu a Jane Sullivan, que era uma moça extremamente bondosa, que fazia esse trabalho voluntário. E ela era extremamente religiosa, ela era filha de um pastor. E aí ao longo do livro a gente vai descobrir que a Jane Sullivan, ela padece de uma doença muito grave, né? Mas aí eu deixo para vocês, caso alguém se interesse
para ler. Gente, eu não estou me alongando muito nas descrições do que se trata cada livro, porque nós temos aí várias outras indicações e para que esse vídeo ele não fique tão longo. A próxima indicação que eu vou trazer para vocês é um livro de contos. Eu conheci esse livro, gente, através da faculdade de psicologia por conta de um dos contos que eu li. E justamente quando eu li esse conto, era um dia muito chuvoso. E coincidentemente, quando eu resolvi terminar o livro, ler o livro completo, eu li num dia que estava caindo um temporal imenso e foi uma das primeiras leituras desse ano. O nome do livro é 12 Contos Peregrinos, do autor Gabriel Garcia Marques. Gente, o Gabriel Garcia Marques tem livros que são absolutamente incríveis. Eu sou apaixonada pelos livros dele. Ele é o mesmo autor de 100 Anos de Solidão. Eu só não sou mais apaixonada do que a Isabel Allende, que é uma das minhas autoras latino-americanas favoritas. Mas vamos seguir com do que se trata esse livro. 12 Contos Peregrinos, como eu falei, é um livro de contos. Então, são contos que mistura realismo mágico com fatos real, né, na verdade, gente. Fatos reais que acontecem cotidianamente. E são contos que não têm ligação, né? Eles não têm ligação, mas eles são tão envolventes que você simplesmente lê numa tarde ou em um dia. E o primeiro conto que eu li dele foi Só Vim Telefonar. E basicamente, gente, o conto ele vai contar a história de uma mulher que por uma fatalidade teve o seu carro quebrado e ela ficou no meio da estrada. E acabou que ela pegou uma carona em um ônibus que simplesmente a levou para um manicômio, né? Ela entrou nesse ônibus achando que ia conseguir um local para telefonar para o seu marido para avisar que ela estava atrasada porque o carro quebrou. E na verdade essa mulher ela foi levada para um manicômio. E aí a grande crítica, que foi uma crítica até trazida em determinadas discussões que eu tive com algumas pessoas, que foi: naquela época, 1970, 1977, na década de 70 para ser mais específica, uma mulher, naquela época, sozinha, mais especificamente sem a companhia de um homem, sozinha, no meio do nada, muitas vezes era considerada, a grosso modo, uma louca. Que foi o que aconteceu com a Maria. E, gente, o desenrolar desse conto eu deixo para vocês lerem, caso vocês se interessem pela leitura, porque eu tenho certeza que vocês vão amar o livro inteiro, tá? Esse é só um dos contos. Um outro livro, leitores, que eu gostaria de indicar para vocês, eu acredito que muitos de vocês já devem ter lido ou devem ter visto o filme. O livro, gente, é Matilda, do Roald Dahl. Olha, esse foi um livro que eu li assim, extremamente rápido. Também, na época do inverno, chovendo muito, muito mesmo. A história da Matilda, ela me emociona bastante, porque não é só pode parecer uma leitura leve, tranquila, no sentido de que, assim, a gente tem o livro como o filme, na verdade, como algo muito leve, tranquilo de se digerir, mas, na verdade, se a gente parar para analisar o filme e também o livro, e eu só consegui fazer essa junção, porque quando eu vi Matilda, o filme, eu era ainda muito criança. E aí, quando eu li o livro, já na minha adolescência, e ali já bem próxima ali de entrar na fase adulta, eu comecei a perceber que Matilda, ela era extremamente negligenciada pelos pais. Eram pais que não se importavam com a criança. A mãe era extremamente fútil, no sentido de que não estava nem aí. Ela vivia o dia todo fora, jogando bingos. E o pai extremamente agressivo e que não suportava ver que a sua filha tinha um conhecimento muito maior do que o do irmão dela, que ele tinha um filho, que ele tinha esse filho como se esse filho realmente fosse o filho preferido dele e que esse filho fosse o sucessor dele na loja de carros que ele tinha, né, de carros usados.
E, gente, a Matilda, ela conseguiu encontrar um colo, um conforto e um abraço nos livros. E foi a partir desse momento que Matilda começou a se desenvolver intelectualmente, e ela teve esse apoio nos livros e exigiu que ela queria ir para a escola. E depois de muita luta, ela conseguiu isso. E foi a partir desse momento que ela conheceu a professora dela, a professora Roney. E também foi mais ou menos nessa época que Matilda percebeu que tinha poderes cinéticos. Então ela movimentava as coisas, ela conseguia fazer várias coisas através do pensamento, se eu não me engano, porque já faz uns 5 anos que eu li esse livro. É uma história deliciosa, apesar dessas situações complexas, familiares, mas um livro incrível, gente, muito bom. Eu super indico Matilda para vocês. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é uma série que é Anne de Green Gables. Não sei se vocês já assistiram a série Anne with Anne, que eu não sei se ainda está disponível na Netflix, mas estava. Eles não fizeram uma outra temporada, mas, gente, eu garanto pra vocês que os livros, vocês simplesmente vão devorá-los, assim como eu devorei. O livro, ele vai iniciar contando a história da Anne, que é uma órfã. E a Anne, ela basicamente foi adotada por engano. Naquela época, por volta ali, no finalzinho do século XVIII pro início do século XX, muitas famílias, isso a gente está falando do Canadá, a gente está falando especificamente de províncias canadenses. Muitas famílias, o que é que elas faziam? Elas adotavam crianças, especificamente meninos, para ajudarem a cuidar do seu cultivo, né, agrícola e várias outras coisas. E basicamente muitos adotavam crianças para que essas crianças trabalhassem, né, para eles. A Anne, né, ela foi adotada pelos Cuthbert, eu acho que é assim que chama. Ela foi adotada por engano porque eles queriam um menino, né? E aí o Matthew, que era um dos irmãos Cuthbert, ele se compadeceu daquela menina tão criativa, tão faladeira, tão tagarela, que ele acabou levando ela para casa e ficou muito contrariado pela irmã Marilla, né? Marilla Cuthbert, mas que no final das contas, a Anne, ela cativou o coraçãozinho de todos de Avonlea. E aí vocês vão acompanhando, quem quiser ler os livros, todo o desenvolvimento da Anne. A Anne é extremamente inteligente, uma mulher, a gente vai ver que ela vai se tornar uma mulher muito à frente do seu tempo, uma mulher muito generosa. Gente, uma delícia acompanhar essas histórias, assim. E são histórias, assim, sabe, que deixam você com o coração quentinho, perfeito para essa época de inverno, para essa época chuvosa. Eu vou trazer, por último, mais uma indicação para vocês. Gente, esse livro, ele não poderia faltar, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse livro, eu costumo dizer que não tinha dia melhor para eu ler esse livro. Eu li esse livro em um domingo, em 2020, um dia que estava caindo um temporal muito forte, muita chuva, muito trovão, e foi assim, sabe que foi aquele clima perfeito, porque eu ouvia a chuva torrencial caindo lá fora, o barulho dos trovões e concentrada ali no audiobook, né? E, gente, um livro incrível. E é um livro que vai trazer, assim, uma atmosfera muito sombria. E ele vai contar a história do Radcliffe e da Catherine. O Radcliffe, ele foi um menino órfão, né, que foi adotado. E ele desenvolve essa paixão obsessiva pela Catherine. E, gente, é uma coisa tão claustrofóbica que eu fico, meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, é eletrizante. E aí eu deixo pra vocês, quem não já leu aí o Morro dos Ventos Uivantes, pegar aí o livro pra dar uma lida, porque, olha, vale muito a pena. E, gente, é isso. Essas são as minhas dicas para esses dias chuvosos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso fazer a parte 2 desse vídeo. E eu agora pergunto a vocês, e vocês?
quais os dias que vocês consideram que são assim ideais para dias chuvosos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima resenha. Beijo!